Fala galera, Tanga aqui para mais um vídeo do Clube de Rivais, hoje acompanhado do meu rival Gerson. E aí pessoal, vamos falar de Choque Rei nesse vídeo aqui, vamos falar de algumas pessoas bem importantes para dois dos dois maiores clubes do estado de São Paulo, mas antes roda a vinheta. E hoje, galera, nós vamos falar daquele jogador que nós consideramos o terror para os nossos times do time rival, no caso, o time rival aqui do lado. Então, 3 jogadores que eu não gostava que o São Paulo enfrentasse, tá bom? Eu sei que vão ter vários jogadores aí fora da lista, mas aqui a gente tentou pegar jogadores que a gente lembra, que a gente tem algum ranço aí, beleza? E eu vou começar. Eu vou começar com ele. É o Mago Valdívia. Esse cara eu não gostava de enfrentar. Cara, assim, o que acontece? Sendo bem sincero, o Gerson, o Valdívia ele não fez muitos gols no São Paulo, mas ele tem bastante assistência e ele era um cara que ele era insuportável. Ele era, claro, ficou no memorial, assim, na memória do São Paulino, né? Aquele segundo gol no Paulista de 2007, que ele faz esse gesto aqui, né? Que acaba ali. Então, no Pacaembu, ficou esse gesto conhecido. Então, assim, aquilo ali realmente marcou ali naquela época. Eu assisti, eu fui muito zoado na escola por causa desse jogo. E depois ele volta, ele tem uma segunda passagem no Palmeiras e ele acaba fazendo um gol ainda no São Paulo. Eu não lembro se era 2015, eu acho que é 2015, né, que ele volta não, 2010. De 2010 a 2015. E aí tem um jogo que até o Palmeiras está com a camisa branca, que ele faz um gol de cabeça no São Paulo, que também dá uma zoada ali. Então, pô, era um jogador que eu não gostava de ter no time do Palmeiras contra o São Paulo. Aí Valdívia deixou saudades, hein, Emerson? Saudades pro palmeirense, é o mago, cara. Bom, do meu lado aqui, o que posso falar? Eu vou falar de um personagem recente agora, né, Emerson? Eu vou falar do Luciano, né? Até então, ele não tinha conquistado nenhum título de tanta relevância desde o Paulista de 2020, né? Então, eu vou falar um pouquinho do retrospecto dele, né? O Luciano, ele já fez 6 gols contra o Palmeiras, e eu fiquei mais com o ranço dele por ser um cara provocador, mandou a torcida calar a boca naquele episódio, fatídico episódio lá no Paulistão, né? E até então só tinha ganho o Paulista de 2021 e criou um certo desconforto ali com a torcida palmeirense, mandou a torcida calar a boca. Depois que ganhou a Copa do Brasil lá, venceu também, fez aquela provocada falando do da nossa maior conquista do Mundial. Então, cara, esse aí é um cara chato, vamos dizer assim, um cara provocador. O palmeirense que é sangue quente, é provocador demais, cara. É um cara que, se estivesse na rua, a gente tava ali. É isso aí. Cara, eu entendo você não gostar do Luciano, porque ele é provocador, mas ele fez alguns gols, inclusive, decisivos aí contra o Palmeiras, né? Inclusive em Copa do Brasil e tudo mais. Para nós adoramos o Luciano. Cara. Agora, um cara que eu não adorava, porque ele vinha de um retrospecto. Esse cara vai ter gente que vai achar assim, nossa, você tá colocando esse cara, o cara ficou um ano só no Palmeiras. Que rivalidade que ele tem com o São Paulo, né? Mas para mim, na época que eu assistia futebol, é o Pirata. O Pirata, o Barcos. Porque o que acontece? O Barcos é o seguinte: ele é um atacante argentino, claramente, né? E ele ficou ali no Palmeiras entre 2012 e 2013. E todo mundo lembra que ele era meio marrento, assim, ele era meio Ibrahimovic, né? Não na qualidade, né? Assim, claro que não vamos comparar, né? Ibrahimovic e Barcos. Mas ele era meio marrento, ele já chegou na entrevista falando que ia fazer 30 gols na temporada, né? Os rivais não levavam muito a sério. Mas quando o Palmeiras enfrenta o São Paulo, foi lá em Presidente Prudente esse jogo, inclusive.
o Barcos já tinha 16 gols, já. Tava na metade do campeonato, ele já tinha 16 gols aí no campeonato. E por que eu coloco ele aqui? Porque na época eu tava com medo. Eu falava, cara, o Barcos vai. É um jogador que chegou, um atacante, centroavante, pô, batendo de frente ali, ele e Luiz Fabiano, né? Disputando ali a artilharia do campeonato. E, meu, esse cara vai dar trabalho para nós. Esse cara vai dar trabalho. Então eu coloquei ele aqui pelo imaginário que se criou naquela época por causa desse jogador. Esse jogo terminou 3-3 e adivinha, o Barcos fez um gol. O Palmeiras estava com aquela camisa vermelha, camisa branca que tinha aquela listra vermelha e verde aqui, sabe? O Barcos foi lá e meteu gol. Então, assim, esse jogador, no outro jogo, no jogo da volta, eu também tive medo dele fazer gol. Então, foi um jogador que ali naquele ano assustou o São Paulino. O São Paulino tinha medo mesmo do Barcos, que ele era um atacante que naquela época estava com muita qualidade e acabou sendo o artilheiro do campeonato aí, com 31 gols. O cara cumpriu a promessa que ele fez no começo do campeonato. Agora eu quero saber de você, Gerson, o segundo jogador que você considera o terror do Palmeiras aí do lado do São Paulo. Você já deu a deixa aí, né, Emerson? Você já deu a deixa aí. Falou de um cara que, não só do Palmeiras, mas de um time lá de Itaquera, que era pior ainda, o famoso Luiz Fabiano, né? Fabuloso. Cara, ele fez 11 gols contra o Palmeiras, fabuloso, né? O Fabuloso fez 11 gols contra o Palmeiras e também tem o mesmo estilo do Luciano ali, né? Bem provocador, foi um dos maiores carrascos assim do Palmeiras na história recente das disputas entre São Paulo e Palmeiras, né? Tá certo que a maioria das provocações dele foi mais provocados assim contra o Corinthians, né? Que ele falava que gostava mais de jogar contra o Corinthians, tinha um melhor gosto para jogar contra eles, tinha um ânimo diferenciado. Você que é São Paulino, você vai confirmar comigo. E principalmente nesses jogos assim, eu pegava um ranço, uma raiva dele. Eu lembro de um gol de 2012 no Brasileiro, que inclusive o São Paulo ganhou de 3-0, foi um dos jogos assim, bem elásticos no É um gol meio de voleio, assim? Isso, esse gol mesmo. Esse jogo aí, que foi inclusive em 2012, foi o ano que o Palmeiras caiu. Então, assim, tá certo que o Palmeiras não tinha aquele elenco naquela época, já estava meio cambaleante ali no Campeonato Brasileiro, mas é bom lembrar de uns caras que vestiu a camisa assim, que por mais que seja a minha frustração jogar contra o Luiz Fabiano e todo aquele time vitorioso do São Paulo, que reconheço como palmeirense, foi vitorioso em 2012, né? Então, foi uma disputa que me gerou um pouquinho de raiva, de inveja, e é isso, cara. E o seu terceiro aí, falando do Palmeiras aí? Cara, esse machuca, hein, cara? Esse eu confesso que Luiz Fabiano contra Palmeiras e Corinthians era certeza de gol, assim, para mim que sou São Paulino. E pro Palmeiras contra São Paulo, esse cara era certeza de gol. Quando não era certeza de gol, humilhante, né? Que é o Dudu. Cara, esse cara, o ódio fala mais alto quando eu falo de Dudu. Não é contra a pessoa, entenda? É contra o jogador. Cara, esse jogador, esse cara, contra o São Paulo ele virava o Lionel Messi. Era incrível. Claro que hoje em dia não tem muito problema. Mas já foi gol de cobertura. Eu só lembro dessas coberturas. Fez um gol de cobertura contra o Denis e tal. Então, cara, assim, esse cara realmente eu sinto raivinha dele, um ódio, assim. Deixa eu pegar aqui os dados dele, então, só para vocês entenderem. Ele chegou no Palmeiras em 2015, tá? E contra o São Paulo, olha só, ele tem 6 gols contra o São Paulo. Ele fazia muito gol contra o São Paulo, quando ele não dava assistência. Ele deu muita assistência também para um outro jogador que não está nessa lista, mas ele deu muita assistência para o Veiga fazer gol no São Paulo.
Ele deu muita assistência. E esse cara, ele era insuportável contra o São Paulo, assim. Então, hoje em dia, cara, hoje em dia o Palmeiras, na verdade, eu não tenho mais aquele, meu Deus, eu sei que dá para os dois times brigarem de igual para igual ali. Mas eu não gostava de enfrentar o Dudu. Não gostava de enfrentar o Dudu. E para finalizar o vídeo, eu quero ouvir o seu terceiro jogador, né, o Gerson, para entender qual era esse último jogador que dava calafrio na sua espinha. Graças a Deus, né? Dudu é monstro. O meu outro carrasco aí, né? É o maior ídolo do São Paulino, cara. Rogério Ceni. O que falar desse homem, né? O cara fez, além de fazer história no São Paulo, desde a época de jogador e acompanhar várias gerações, vários elencos do São Paulo, né? Aqui dava um trabalho para o Palmeiras, né? Rogério Ceni fez 7 gols contra o Palmeiras, né? E eu lembro de um jogo que até o Marcão falou uma vez numa reportagem ao vivo, numa emissora conceituada aqui em São Paulo, que ele contou dessa história desse gol que ele veio, o Rogério veio lá do gol dele, veio caminhando para bater uma falta ali no meio da grande área, perto da meia-lua ali. Aí ele veio todo com aquele passinho dele, né? Aquele jeitãozão do Rogério. E o cara, como ele é morfético, né? Como o Marcão de São Marcos disse, o cara morfético, ele chutou debaixo da barreira, cara. Debaixo da barreira. Então, esse gol foi memorável pro seguinte que até então eu nunca tinha visto o Rogério tinha batido por baixo da barreira, né? Você, o Emerson, que é um grande estudioso do São Paulo, eu nunca tinha visto um gol daquele naquela época, né? Também não. Também não. E assim, enfim, é fato que o Palmeiras não estava naqueles melhores momentos, né? Mas sempre deixava uma certa raiva, simplesmente pelo, assim, o tanto que o Rogério era profissional era o tanto que eu ficava com raiva do jogo, dos jogos dele. Porque, assim, por mais que ele tenha tomado alguns gols de cobertura aí, alguns franguinhos aí por aí, é um cara que tem que ser respeitado pelo clube. E, para mim, gerava um pouquinho de raiva, porque principalmente questão de liderança. O Palmeiras, naquela época ali, naquele embrolho ali, né, a gente só tinha o São Marcos, depois que o São Marcos saiu, não teve um líder no Palmeiras. E o palmeirense, ele clama por uma liderança, clama por um clube competitivo. E isso me fez ficar com um certo ranço ali do Rogério Ceni, principalmente nessa época, nesse retrospecto recente que o Rogério jogou no São Paulo e principalmente contra o Palmeiras nesses jogos aí importantes, seja batendo falta ou seja cobrando cobranças de pênalti, né? É isso. Não, e defesas também, né? Porque às vezes o Palmeiras estava jogando muito bem e o Rogério ia lá e parava algum lance, né? Ou finalizava ali com uma grande defesa, né? Isso é complicado mesmo. Gerson, se despede então aí do pessoal, pede o like, pede para se inscrever no nosso canal aí. Vamos terminando mais um vídeo aí do top 3 terror do rival. É isso aí. Mais uma vez, se inscrevam no canal, deixe o sininho, ative o sininho, comente aí se faltou algum jogador aí importante, comentem aqui, compartilhem com seus amigos e sempre, todos os dias vão ter vídeos aqui atuais, históricos, não só do Choque Rei, mas aqui de outros clubes, inclusive aqui de São Paulo e do Brasil. E deixe seu like aí, rapaziada. É isso aí, galera. Então, até a próxima com mais um vídeo. Falou! Palestra!